Ortiz ainda estava no carro, preocupado com o que acontecia dentro da fábrica. Ele já havia visto aquela criatura, o Secaélia. Foi quando Nereus matou o irmão de Abismo, o Abissal. Ortiz estava observando as focas leopardo, na Ilha dos Lobos. Elas aparecem raramente e ele queria algumas fotos para fazer de quadro e decorar seu apartamento. Apesar de ter optado por medicina legal, sempre foi um apaixonado pela vida marinha. Ele já tinha fotos de quase todas as espécies que visitavam a Ilha dos Lobos. E só faltava a foca leopardo para completar sua coleção. Já tinha guardado todo o seu material e apenas as observava quando Nereus saltou do mar para dentro de seu barco. Ele estava bastante machucado. Havia mordidas e profundos arranhões por todo o seu corpo. Com dificuldade ele disse: "Por favor, me leve para a terra firme, rápido." Ortiz, ainda atônito, ligou o motor e seguiu para a praia. Enquanto seguia, percebeu que o tempo começou a mudar e tudo foi escurecendo. Grossas e escuras nuvens se espalhou rapidamente pelo céu e raios cortavam elas de uma maneira tão assustadora como Ortiz nunca tinha visto. Nereus então disse: "Acho que não chegaremos a tempo." Ele murmurou, já perdendo os sentidos. Ortiz estava assustado. Do que aquela criatura estava falando? Não demorou para ele ter a resposta de sua pergunta mental. Seu barco foi erguido das águas e ele se segurou para não cair. De dentro das águas, um ser metade humano e metade polvo se ergueu e aproximou o barco que ele erguia das águas usando um de seus tentáculos para perto dele. E depois de observar os dois no barco e perceber que Nereus não estava mais consciente, ele disse para Ortiz: "Você, humano, é responsável por essa criatura. Ele fez justiça com as próprias mãos e há uma sentença criada por ele, o rei, para esse fim. Como juiz, eu executo essa sentença. Portanto, a partir desse dia, Nereus, o rei de Ló, está exilado em terra. Jamais deve entrar nas profundezas do oceano. Seu limite nas águas é a mesma de um humano comum. Caso descumpra a sentença, será condenado à morte, e eu mesmo vou executar essa sentença." Ortiz estava perdido nas lembranças quando alguém bateu no vidro da janela do carro. Ele olhou e era um homem com os cabelos desgrenhados e molhados da chuva. Mas seus olhos eram amarelos e incandescentes e ele soube na hora que ele não era humano. Ortiz saiu do carro e o homem estava nu, e tinha uma sereia morta nos braços que ele reconheceu ser Calipso. Ele percebeu que a criatura que segurava ela chorava, mas ele não entendia o que ele queria e então perguntou: "Quem é você? E o que quer de mim?" Jaus suspirou e entregou o corpo de Calipso para ele e disse: "Esta é a prova que o rei Nereus precisa para que a máscara de bom moço de Abismo finalmente caia. Ela esperava uma cria minha e por isso devorou o humano que ela havia escolhido. Nosso amor era escondido e não preciso nem explicar por quê. Meu filho ainda está no ventre dela e as mordidas e arranhões são de Roqueas tigre. Apresente o corpo para Talassos e lhe diga que Abismo mandou executar uma sereia que carregava uma cria, apenas para incriminar Malek, o alfa dos Roqueas tubarão branco." Ortiz segurou o corpo de Calipso e o homem que tinha a altura de Malek caiu de joelhos no chão e chorava como uma criança. Por mais que tentasse, Ortiz não conseguiu segurar as lágrimas. Sempre foi uma manteiga derretida e imaginava o tamanho da dor que aquele Roquea estava sentindo. Desde que conheceu o professor Muniz, o nome humano adotado por Nereus, ele aprendeu muito sobre os seres marinhos. Seus sentimentos eram puros e intensos quando se referia à família e amigos. A dor da perda era tão profunda neles que muitos
tiravam suas próprias vidas por não suportar viver sem seu ente, seja pai, mãe, irmão ou parceiro. Ele seguiu para a fábrica, mas estava temeroso em deixar aquele Roquea sozinho. Temia que ele fizesse uma loucura por ter perdido seu amor e o fruto dele. Nereus apresentava a Talassos o parecer do legista, a garra que Noemi encontrou em um dos corpos, mas nada daquilo era suficiente para convencer Talassos. Foi quando ele se agitou e rosnou furioso ao ver Ortiz. "O que ele faz aqui, Nereus? Sabe que não tolera humano em meio aos nossos assuntos." Ortiz estava apavorado, e ao perceber o que ele trazia nos braços, Nereus se aproximou rápido e perguntou: "O que está acontecendo, Ortiz? Como encontrou o corpo dela?" Ortiz entregou o corpo a Nereus e disse: "Essa é sua prova contra Abismo. Sua irmã tinha um romance escondido com o Roquea Tigre, dos Leus de Abismo. Ela esperava uma cria dele, e Abismo mandou executá-la e pôr a culpa em Malek. Apresente ao juiz e lhe diga isso. Eu preciso voltar. Temo que esse Roquea cometa alguma besteira." Ortiz saiu rápido e respirou aliviado ao ver o Roquea ainda ali sentado no chão, recostado em seu carro. Ele tocou o ombro do Roquea e disse: "Venha, entre no carro. Vou arrumar umas roupas para você." Nereus seguiu com Calipso em seus braços. A dor de ver o estado da irmã e saber que junto com a vida dela outra se foi, fez com que ele sucumbisse e caísse de joelhos com a irmã nos braços. Seu choro de dor se converteu em um grito aterrador que fez toda a fábrica tremer, e Jaus, que estava no carro de Ortiz, apertou os punhos, sentindo a mesma dor. Ao passar as mãos pelos ferimentos do corpo de Calipso, Nereus sentia em seu corpo a dor de cada mordida e arranhão que foram infligidos à irmã. Sentiu o medo e o desespero dela em proteger a cria. As lágrimas embaçaram os olhos dele, e ele retirou as algas do rosto de Calipso. E quando foi tocar em seus olhos, que estavam abertos, expressando um olhar de terror indescritível, Talassos segurou seu braço com um de seus tentáculos e disse: "Não, majestade. Talvez não suporte ver o que ela viu. Me entregue o corpo, por favor." Metis e Perla choravam abraçadas, e Naum sentia seu corpo tremer, porque já compartilhava da dor de Metis, Perla e Nereus. Seus novos sentidos aumentaram sua sensibilidade e empatia, permitindo que sentisse a dor da mesma forma que Nereus e suas irmãs. Noemi também chorava ao ver a dor de Nereus. Queria se aproximar e abraçá-lo forte, e foi o que fez quando Talassos levou o corpo de Calipso. Ela correu até ele, se ajoelhou e o abraçou forte. Ela entendia de dores profundas e sabia o que ele sentia. Talvez as dores fossem por motivos diferentes, mas a intensidade eram as mesmas. Nereus a abraçou de volta e juntos choraram por Calipso. Quando o corpo de Calipso passou por Malek, ele sentiu o cheiro de Jaus e rosnou furioso. Saiu do galpão em direção à rua, e ao vê-lo, Ortiz percebeu a fúria em seus olhos, pois brilhavam intensamente. Imaginou que ele e Jaus eram inimigos e se adiantou saindo do carro e tentou impedir Malek, dizendo: "Espere, Malek, ele não é nosso inimigo. Ele quem trouxe o corpo de Calipso. Ele trouxe a prova contra Abismo." Malek afastou Ortiz. Estava irredutível e seguiu até Jaus, que já estava fora do carro esperando por ele. Malek segue firme na direção dele e Ortiz novamente tenta impedi-lo. "Malek, por favor, me escute." Jaus observava aquele humano destituído de qualquer poder ou força comparado a ele e a Malek. Mesmo sabendo que ele era e que poderia se defender de um ataque de Malek, ele tentava impedir Malek de o atacar. Aquele humano cheio de compaixão que, mesmo sendo uma criatura limitada, compreendia a dor dele,
Um simples humano que, por ajudar um ser tão poderoso como Nereus, atraiu o ódio mortal de Abismo para si próprio. Malek novamente empurrou Ortiz, que dessa vez caiu no chão e se cortou na calçada da rua. Jaus se enfureceu com a atitude de Malek e caminhou até ele, parando à sua frente e disse: "Eu a amava, e ela esperava uma cria minha. Eu jamais machucaria alguém que amo, nem a uma criatura tão frágil como aquele humano que você machucou ao empurrá-lo." Nesse momento, Malek se virou e viu Ortiz se levantando e tinha a mão cortada e os braços arranhados. Ele fechou os olhos e respirou fundo, se virou para Jaus e perguntou: "Qual o seu plano sórdido dessa vez, Jaus?" "A cabeça de Abismo numa bandeja de prata, como diria seus amigos humanos." Jaus respondeu, encarando Malek, que fez outra pergunta: "É só por causa de Calypso? Ou tem mais alguma coisa?" Jaus recostou no carro e, olhando para a tempestade repleta de raios que indicava a presença de Talaços, ele respondeu: "É por ela, pelo nosso filho e pelos humanos como aquele que você empurrou, e pelo reino de Lor. Abismo tem a mesma ideia do irmão, estender seu Isleus até o reino de Lor. Ele deixará apenas Metis viva, por ser a mais forte entre as fêmeas. Todos os residentes de Lor serão mortos, e ele pretende povoar o reino com a nova prole nascida dele em Metis."